De modo geral, nossa vida é feita de muitos eventos, muitos acontecimentos. E é praticamente impossível que todos os acontecimentos da vida sejam guardados em nossa memória, que nós venhamos a ter lembranças deles. Eu diria que até se eu pedisse para você, narre como foi o seu dia ontem, e você teria dificuldades, ainda ontem, já tão perto, de lembrar de todos os acontecimentos. Mas há alguns eventos que ficam marcados em nossa mente e de vez em quando, especialmente num momento de semelhança ou de necessidade, este evento volta e a gente percebe como ele nos marcou. E cada vez, então, que ele volta, ajuda ele a ficar mais fixado, de maneira que a gente não esquece. Um destes momentos ocorreu quando eu era aluno do Seminário Batista do Cariri. Não me lembro o ano, não me lembro a disciplina que eu estava estudando naquele momento, não me lembro qual era o assunto da aula. Eu me lembro do professor e me lembro de algo que ele falou. Então eu nem me lembro qual era a disciplina, a matéria que ele estava ensinando. E nem me lembro qual era o assunto. Mas era o pastor Alberto Johnson, que foi missionário aqui na região, especialmente na cidade de Barbalha, tendo fundado ali 2 igrejas e hoje já partiu para estar com Cristo. E ele disse algo mais ou menos assim, que uma das principais armas de Satanás é infundir no povo de Deus o desânimo. Que quando Satanás consegue colocar no coração dos servos de Deus o desânimo, que ele se sente vitorioso, que ele fica tranquilo. Isso então eu não esqueci. E sempre que algum texto bíblico ou alguma situação traz a ideia de desânimo à minha mente, eu lembro deste episódio. O desânimo é um inimigo assustador e destruidor na vida de qualquer pessoa. Ele não chega imediatamente como desânimo na maioria das vezes. Eu diria que ele começa nos assediando com uma sensação de frustração, de que ou a vida ou algum aspecto da vida não vale a pena, que o esforço desprendido ou a energia gasta não está trazendo a devida recompensa. E estes pensamentos vão inundando nossa mente, vão se fixando em nós, vão se tornando repetitivos, especialmente naquela situação que está provocando esse desgaste. Pode ser o trabalho, pode ser o casamento, pode ser qualquer outra atividade ou empreendimento, inclusive pode ser a vida cristã, a vida com Deus. E esses pensamentos se repetem, a sensação vai aumentando, vai se tornando mais intensa, mais forte, e aí se instala o desânimo. Do desânimo vem a apatia, que é a pessoa agora não se interessar ou por aquilo ou por mais nada. A pessoa então está tão dominada pela sensação de que não vale a pena, que agora ela se recusa a fazer o que deve fazer, seja na área que ela está desanimada, seja na vida toda. E quando essa apatia então se instala, ela vai novamente crescendo, crescendo, crescendo e pode se transformar numa depressão. Tendo lido alguns livros sobre depressão, cheguei a ver de algumas pessoas
que nem coragem para tomar banho tinha. E a pessoa que eu estou pensando agora em minha mente, que eu li, ele escreveu inclusive um livro, ele já era um homem, dos seus 30 e poucos anos. Mas o pai dele tinha que ir no apartamento dele e praticamente arrastá-lo para o banheiro, despí-lo e dar um banho nele. Porque nem coragem para isso, nem energia para isso, nem força para isso ele tinha. Mas ele mostra como isso não aconteceu de repente. Vem então assim. O texto que nós vamos abordar hoje não trata principalmente do desânimo. O assunto principal do texto é a dupla obra do servo do Senhor. Mas uma das aplicações que eu vou fazer do texto trata do desânimo. Isaías 49, 1 a 6 é o texto que nós iremos ler e abordar agora no culto da tarde. Isaías 49, 1 a 6 diz: Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, e a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos tua boa mão em nos dar a tua palavra e o privilégio de, nesse culto, estudá-la. Suplicamos tua graça, através do teu Espírito Santo, dando-nos a capacidade de compreendê-la, amá-la e obedecê-la. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A dupla obra do servo do Senhor é o tema, o assunto principal desse texto. Estamos tratando do livro de Isaías, que contém as profecias do profeta que tem o mesmo nome. Ele viveu ali entre o século 700 e até mais ou menos 680 a.C., na cidade de Jerusalém, profetizando para o povo de Judá e de Jerusalém. E depois de terminado seu ministério profético, ele reuniu suas profecias, editou e tem um livro que nós estamos estudando. Esse livro tem duas grandes partes, que nas nossas versões aparecem numeradas nos capítulos 1 a 39, como a primeira parte, e nos capítulos 40 a 66, a segunda parte. A primeira parte ele dirige especialmente a sua geração, chamando-os ao arrependimento, desafiando-os a voltar a Deus, a obedecer a Deus e a confiar exclusivamente em Deus diante dos perigos e ameaças
que aquela nação, a nação de Judá, sofria naquele momento, especialmente diante do Império Assírio. Mas Isaías sempre alertava que a maior ameaça não estava fora da nação, mas dentro da nação, em deixar de confiar exclusivamente em Deus, para confiar em si mesmo, para confiar nos seus próprios recursos ou nas alianças com outras nações. Num determinado momento do seu ministério, ele passa a dirigir suas profecias para gerações futuras, que viveriam no exílio babilônico, que sofreriam então o juízo de Deus, já que aquela geração da época de Isaías tinha se recusado a aceitar o arrependimento e voltar-se para Deus. Para esta geração que estaria no futuro, vivendo no exílio, e lá estaria desanimada, dominada pelo desânimo, achando que Deus não mais se lembrava deles, achando que Deus não mais se importava com eles, considerando até que Deus os havia esquecido, Isaías dirige as profecias a partir do capítulo 40. Essa parte de 40 a 66 pode ser dividida em 3 subseções: 40 a 48, 49 a 57 e depois 58 até o final. E elas são divididas por conta de um refrão que termina cada uma delas, que é: para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Estamos então iniciando a segunda sessão desta segunda parte. Aqui ainda se menciona o cativeiro, mas você vai perceber que não se fala mais da Babilônia, que foi muito falado na primeira parte, que não vai mais se falar de Ciro, o rei persa, que seria um instrumento de Deus usado para libertar o povo de Israel, mas vai ver, como já viu na leitura aqui, que ainda fala do servo do Senhor, como instrumento de Deus para realizar o plano de Deus e trazer Israel, e não só Israel, mas também os que não são de Israel, isto é, os gentios, para a salvação de Deus, para o plano de Deus. Nesta parte, de 49 a 57, você vai perceber que há muita linguagem poética, há muitos poemas e há uma certa intercalação de poemas que tratam do servo do Senhor e poemas que tratam da salvação. Ela é bem dirigida para tratar do futuro do povo de Israel, daquilo que Deus, inclusive da nossa perspectiva, ainda vai fazer com o povo de Israel. Esse texto que nós lemos, que na sua parte total, ele se dirige até o versículo 13, é mais um cântico do servo, mais um dos cânticos que tem como personagem principal o servo do Senhor. Na primeira parte apareceu capítulo 42, verso 1 a 4. E nesta segunda parte, esse é o primeiro, e nós, conforme formos abordando, vamos ver outros cânticos quanto ao servo. O texto então vai dizer que o servo do Senhor tem recebido uma missão dupla, um duplo serviço. E, em primeiro lugar, para isso, esse servo foi vocacionado e habilitado por Deus. O servo foi vocacionado e habilitado por Deus. Ele foi vocacionado, isto é, chamado, antes do nascimento. O servo começa a falar, é ele que está dizendo, e ele se dirige às terras do mar, isto é, aos continentes, aquelas terras que ficavam especialmente a oeste da nação de Israel, além do mar Mediterrâneo, terras distantes. O povo de Israel se relacionava mais com as nações a leste, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e assim por diante. E sempre que eles olhavam para oeste, eles sabiam que tinham grandes nações, grandes extensões de terras, que povos viviam naquelas terras,
Mas eles consideravam bem distantes estes povos. E muitas vezes, na linguagem bíblica, eles são chamados de ilhas, ou povos que estão distantes, ou ainda terras do mar. Então o servo do Senhor se dirige a estas nações, a estes povos que estão longe. E o que é que ele diz? Ele diz que o Senhor o chamou desde o ventre. Desde quando ele estava no ventre. Desde antes do seu nascimento, o Senhor o chamou. Desde que ele estava no interior da sua mãe, que Deus então fez menção do seu nome. Isso é, o chamou pelo nome. O servo então está mencionando a sua vocação. Ele foi vocacionado para uma missão, ele foi chamado para uma missão e foi chamado quando ainda estava no ventre de sua mãe. Ele não apenas foi chamado, como também foi capacitado. No verso 2 ele diz: ele fez a minha boca como uma espada aguda, e a sombra da sua mão me escondeu, e fez de mim uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. O servo foi habilitado, capacitado por Deus. Deus não apenas o chamou, como o capacitou, como o habilitou para a obra. E fez da sua boca como uma espada aguda. A ideia aqui, que nós percebemos em outros textos da Bíblia, inclusive em Hebreus, é que Deus habilitou aquele servo a pronunciar-se a respeito da palavra de Deus, ou a pronunciar a palavra de Deus de uma forma bem eficiente, como uma espada bem afiada que cumpre o seu propósito. E também como uma flecha bem polida, isso é, uma flecha que não é áspera. Naquele tempo, as flechas eram feitas manualmente, e algumas delas ficavam com certa aspereza. E na hora de serem atiradas, então aquela aspereza que tinha algumas flechas, em atrito com o vento, elas muitas vezes se desviavam, não atingiam o alvo que deveria atingir. Mas aqui ele diz: não, eu sou para ele, ele fez de mim uma flecha bem polida, uma flecha bem lisa, que quando ele atirar, ela vai atingir o alvo que ele planejou, ela vai cumprir o propósito que ele planejou. Então o servo foi habilitado por Deus. Não apenas habilitado por Deus, mas guardado também por Deus. Ele diz: a sombra da sua mão me escondeu. A palavra sombra, nas Escrituras, algumas vezes é usada no sentido de proteção. Quando alguém recebia um hóspede em sua casa, ele costumava dizer: ele está protegido na sombra da minha casa, ele está protegido debaixo do meu teto. Eu tenho a responsabilidade de cuidar e de proteger. E creio que é nesse sentido que o autor usa a expressão aqui, que a mão de Deus cobriu então o servo, protegeu, a sombra da mão de Deus estava sobre o servo, protegendo e guardando-o na sua aljava. A aljava era o estojo no qual o guerreiro guardava suas flechas. Normalmente ele carregava esse estojo em suas costas, amarrado aqui como uma espécie de cinto que atravessava, como se fosse a tiracolo. Então, quando ele estava na guerra, ele tinha o arco na mão e ele ia lá atrás, colocava a mão lá atrás e puxava a flecha que estava na aljava, no estojo. Então ele está dizendo: ele me guardou na sua aljava, ele me guardou esperando o momento certo, a hora certa de me enviar, de me fazer cumprir a sua missão. Não apenas isso, mas a vocação e capacitação envolve então a declaração da missão. Ele me disse, diz o autor: você é o meu servo.
Você é Israel, por meio de quem eu serei glorificado. Então, a vocação inclui a identificação. Você é meu servo. Você é Israel. A leitura do restante do texto nos deixa claro que aqui ele não está se referindo a Israel nação, porque lá na frente ele vai dizer que este servo vai reunir Israel, vai trazer de volta Israel. Então, como é que Israel vai trazer de volta Israel? Vai reunir Israel? Para nós entendermos isso, nós temos que, em primeiro lugar, compreender que o nome Israel, a princípio, foi dado a um indivíduo. Foi dado a Jacó. Então, era nome de uma pessoa. E que esta pessoa recebeu a missão de ser representante de Deus através de sua descendência. Então, esta pessoa corporificava a nação em si, desta pessoa, Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Nasceram as 12 tribos e depois se formou a nação. Então, que é um costume bíblico de o nome de uma pessoa, de um indivíduo, se tornar a designação de uma coletividade, de um grupo maior de pessoas, e muitas vezes uma pessoa representa aquela coletividade e ganha o nome dela, que é o que está acontecendo aqui. O servo do Senhor é o Israel ideal de Deus, é aquele que viria como o rei de Israel, representando Israel, corporificando Israel, o Senhor Jesus Cristo. Aquele então que chegaria e assumiria essa identidade de Israel, por ser Israel, e através dele, Deus cumpriria seus propósitos para a nação. O segundo ingrediente que nós devemos entender aqui, e que eu já expliquei quando tratei do capítulo 42, a primeira canção do servo, é que há 3 servos do Senhor no contexto de Isaías, especialmente Isaías 40 até 57. Um dos servos é a nação de Israel mesmo, certo? Que muitas vezes é chamado de um servo cego e surdo, um servo que não está pronto para ouvir o que Deus diz. E esta nação, então, Deus vai usar para mostrar que Ele é o Deus supremo, o Deus santo, o santo de Israel, o inigualável. E que isto será demonstrado quando Ele restaurar aquele povo que estava no exílio para a sua terra e levar este povo a construir o seu templo de volta. O segundo servo citado é Ciro, o rei pagão, que é servo do Senhor porque é um instrumento que Deus vai usar para realizar a restauração do primeiro servo de Israel. E há o terceiro servo, que é o servo que vai representar Israel, pagando pelos pecados de Israel, fazendo a expiação de Israel. E aqui nesse texto fica claro que ele não vai fazer só isso. Ele também vai expiar ou restaurar, salvar os gentios. E é através deste servo que Deus vai ser glorificado, que Deus vai manifestar a sua glória. O termo que aqui foi traduzido como glorificado, fala de expressar o resplendor, a beleza de algo. No caso aqui, a beleza de Deus. Fala de apresentar, mostrar, expor quem de fato Deus é. Então está dizendo do servo. O servo vai revelar quem Deus é. Vai glorificar a Deus, vai mostrar então para o mundo como é Deus, a glória desse Deus, a beleza desse Deus, o resplendor desse Deus.
Deus então tem dado ao seu servo uma dupla missão. E para que ele realize essa dupla missão, Deus o vocacionou e o habilitou. E já nesses 3 versos, nós notamos 2 destaques que mostram que este servo aqui é uma pessoa única e diferenciada. No livro de Isaías, o pronome da primeira pessoa, me, esse pronome então, me, ele é usado apenas para o Senhor, ele é usado apenas para Deus no livro de Isaías. Aqui Isaías está usando para o servo. Então isso deve nos levar a pensar que este servo não é nem a nação e nem Ciro, e sim o próprio Senhor, que viria na pessoa do servo, a segunda pessoa da Trindade, na pessoa do Filho. E o segundo destaque que mostra isso é que Deus sempre mostra a sua glória através do que Ele mesmo faz. A glória de Deus sempre se manifesta através do que o próprio Deus faz, através das ações do próprio Deus. E aqui ele está dizendo que ele será glorificado através deste servo. Então logo, nós podemos também concluir que é mais uma evidência de que este servo é o agente divino, o próprio Deus na segunda pessoa da Trindade, que viria para realizar esta missão. Então Deus tem uma dupla missão para o seu servo, o Senhor Jesus Cristo. E para isso Deus o vocacionou e Deus o capacitou. Mas em segundo lugar, Deus animou o seu servo. E aí chegamos no verso 4. Quando o servo, então, continuando a sua fala, ele vai dizer: eu tenho trabalhado em vão. Eu gastei as minhas forças por nada e à toa. É como se ele dissesse: eu tenho me cansado, eu tenho me afadigado inutilmente, para nada tem servido. Eu tenho gastado a minha energia, mas não vejo nenhum resultado. É como se eu me esforçasse e a única coisa que eu percebo é vento, é vaidade. É muito esforço por nada. O que eu entendo aqui é que em alguns momentos, talvez, o servo imaginou isso. De que vale todo esse trabalho? De que vale todo esse esforço? Mas logo em seguida, ele corrigia isso com o que vem na segunda parte do verso. Todavia, o meu direito está diante do Senhor e a minha recompensa diante do meu Deus. O servo então diz, olhando na aparência, eu não vejo o resultado do meu trabalho. Olhando à luz dos meus olhos, eu não consigo enxergar que o meu esforço está produzindo algo de positivo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o meu direito, aquilo que toca a mim, aquilo que é justo para mim, está diante do Senhor. Eu não consigo enxergar, mas está diante do Senhor. Que a minha recompensa, que o resultado do meu trabalho, está diante do meu Deus. Então o servo diz, quando o desânimo me ameaça, eu espero no Senhor. Eu não deixo o desânimo me abater. Eu não deixo o desânimo me dominar. Eu lembro de algo, que Deus é soberano, inclusive, para decidir o resultado do meu trabalho. Que compete a Deus dizer qual será o resultado do meu trabalho.
Se vai ser muito, se vai ser pouco, ou seja lá o que for, não compete a mim. Eu espero em Deus quanto ao resultado do meu trabalho. Eu espero então em Deus quanto à recompensa do meu trabalho. É como se o servo dissesse: a mim compete ser fiel. A mim compete trabalhar. A mim compete gastar as minhas forças. A mim compete me esforçar. O resultado? O resultado não é comigo. O resultado é com Deus. E aí a gente lembra do texto que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 4, versos 1 a 5, falando do trabalho do despenseiro, isso é, daquele servo que Deus escolhe para propagar a sua mensagem. Ele vai dizer: assim, pois, importa que todos nós nos considerem como ministros de Cristo, encarregados da palavra de Deus, dos mistérios de Deus. E o que se requer desse despenseiro, desse encarregado? Que ele seja encontrado fiel. O que Deus requer das pessoas que Ele chama para o seu trabalho? O que Deus requer do seu povo? Fidelidade. Faça o seu trabalho. Faça o que Deus chamou você para fazer. Se esforce, se dedique a isso, ao que Deus chamou você para fazer. E Paulo continua: pouco importa ser julgado por vocês, falando da igreja de Corinto, ou por um tribunal humano, ou até por mim mesmo. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, a avaliação que os outros fazem do meu trabalho, e até a minha própria avaliação do meu trabalho, não conta. O que conta é a avaliação que Deus faz. Isso é o que conta. O meu direito está diante de Deus, a minha recompensa está diante de Deus. E aí Paulo até acrescenta: a minha consciência não me acusa de nada. Mas isso não quer dizer muita coisa, Paulo está dizendo. Quer dizer alguma coisa, mas não é tudo. Pois quem me julga é o Senhor. E aqui há dois aspectos que nós devemos observar. Primeiro, quando avaliarmos de modo desanimado o nosso trabalho, o trabalho que nós estamos realizando para Deus e por Deus, quando nós nos desanimarmos, nós devemos colocar um freio e dizer: espera aí, não é o que eu acho, não é o que eu estou vendo. O resultado do meu trabalho depende de Deus. Ponto. E em segundo lugar, quando a gente se acha: não, mas eu estou indo muito bem, eu estou fazendo bem, as pessoas estão gostando, coloque um freio também. Não é a sua avaliação que conta, seja a sua avaliação boa, seja a sua avaliação ruim. O que conta é a avaliação de Deus. Então confie em Deus. Deixe nas mãos de Deus. Voltando ao texto de Isaías, o servo reconhece que a confiança em Deus é o remédio para o desânimo. O remédio para o desalento. Você saber que não é a sua avaliação, não é o modo como você vê, não é o modo como você avalia, mas confiar que a recompensa do seu trabalho, que aquilo que é justo quanto a você está diante do Senhor. Esse é o destaque quanto ao desânimo aqui, um dos destaques quanto ao desânimo. De que o servo do Senhor, diante do desânimo que lhe ameaçava, ele foi animado por Deus. E foi animado como?
Em primeiro lugar, com esta lembrança de que o resultado do nosso trabalho não compete a nós, compete a Deus. Isso pode ter aplicações nas várias áreas da vida. Na família, por exemplo. Criar filhos, formar uma família. Você deve ser fiel. Deve fazer o que é sua obrigação fazer. Deve gastar sua energia nisso. Deve se dedicar a isso. Mas lembrar que o resultado depende de quem? De Deus. O resultado depende de Deus. Em outras palavras, aos pais, Deus não vai cobrar se seu filho se converteu ou não. Deus vai cobrar se você foi um pai fiel, se você ensinou, se você deu exemplo, se você evangelizou o seu filho, se você discipulou o seu filho. É isso. É isso que Deus vai cobrar. Aos pais. Você se esforçou, você gastou sua energia para levar seus filhos ao caminho do Senhor? Você fez o que era seu dever fazer? Pronto. Deus diz, o resto é comigo, não é com você. E o resto é na minha conta. As mães, do mesmo jeito. Você cumpriu suas responsabilidades, você fez o que era seu dever fazer para que seu filho respeitasse o Senhor, para que seu filho tivesse o temor do Senhor. Você gastou energia, a sua energia para isso, você se afadigou nisso, pronto. Se seu filho vai se converter ou não, Deus diz, isso é comigo. O que eu vou cobrar de você é seu esforço, é sua fidelidade. Então note que isso deve nos levar a duas atitudes, a evitar, melhor dizendo, duas atitudes, a evitar duas atitudes. Desespero, de ficar arrancando os cabelos, e se desdobrando, e que depende de mim, e que depende de mim, e se eu não fizer, e se eu não fizer. Não. Confie em Deus. Mas evitar também uma atitude oposta, relaxamento. Ah, já que depende de Deus, então eu cruzo os braços e deixo aí, e Deus vai fazer a obra dele. Também não. O servo se afadigou. O servo se esforçou. Mas o servo confiou que o resultado vinha de Deus. Então, essa é uma aplicação na área da família. Mas no trabalho que a gente faz, por exemplo, na igreja, no ensino de uma sala de escola dominical, ajudar num berçário, dirigir um culto, cuidar da música, ajudar numa portaria, qualquer serviço, uma pregação, uma evangelização, como aqui foi feita ontem à tarde. O que Deus vai requerer de nós? É quantas pessoas se converteram? É isso que Deus vai requerer de nós? É se houve conversão? É isso que Deus vai requerer de nós? Deus vai requerer de nós o quê? Fidelidade. Você está ensinando numa sala de aula da escola dominical ou numa congregação para crianças, jovens e adultos. Deus vai requerer de você se as pessoas aprenderam? Não. Ele vai requerer de você se você ensinou com fidelidade, se você se preparou para o ensino com fidelidade, se você orou pelos seus alunos, orou pela... É isso que ele vai exigir. E novamente, isso deve evitar em nós o desespero de achar que depende de nós e também o relaxamento, de fazer de qualquer jeito, porque não depende de mim mesmo. Carregue isso na sua vida. Nem se deixe abater, porque você não está vendo o resultado que você acha que deveria ver. O resultado é com Deus. Nem se deixe abater pela apatia e o relaxamento
já que não depende de mim mesmo. Não. O nosso direito está diante de Deus. E então isso deve me mostrar. O meu direito está diante de Deus. Então eu devo ser o quê? Fiel. Pronto. Se é Deus que vai me julgar, eu devo fazer o que? Eu devo agir como? Fidelidade. É Deus. Não são os homens. Não é a igreja. Porque os homens, e incluindo a igreja, erram. Não conseguem avaliar totalmente. Não conseguem ser absolutamente justos na avaliação. E não é você mesmo. Porque em vários momentos da vida, ou nós nos superestimamos, ou nós nos subestimamos, não é verdade? Ou nós achamos que somos aí grandes demais, ou nós achamos que somos pequenos demais, ou nós achamos que abafamos, ou nós achamos que não fizemos nada. Nosso direito está diante de Deus. Então sejamos fiéis. Vamos fazer com fidelidade. Vamos ter ciência do que Deus quer de mim. O que Ele quer de mim. Na minha vida, ou até nesse momento da minha vida. É isso que Ele quer, é isso que eu vou fazer. Pode ser que aquele lado ali ache que é para lá. Esse lado daqui ache que é para cá. Não. O meu direito está diante de Deus. E eu vou ser fiel e confiante, esperando que vem dele. O servo recebeu uma dupla missão de Deus. Para isso ele foi vocacionado e habilitado por Deus. E em segundo lugar, ele foi animado por Deus. E em terceiro lugar, o servo teve sua missão declarada por Deus. E aqui, logo na primeira parte, eu quero trazer o segundo ingrediente para combater o desânimo. Lembre da palavra de Deus. Lembre da sua vocação. Você nota que no verso 5, o servo relembra o que Deus já fez. Mas agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo. Ele está relembrando o que foi dito no verso 1. Ele está então mostrando que além de sua recompensa, de sua espera, sua confiança está no Senhor, ele espera a recompensa do Senhor, ele também traz à sua memória a vocação que Deus lhe deu. O exercício da memória é extremamente importante. A memória até, ela influencia, impacta o nosso ânimo. A memória tem o poder de criar sentimentos em você. Eu poderia pedir para você fazer um exercício. Lembre de uma raiva que você já passou. Comece a lembrar dessa raiva. Comece a lembrar os detalhes dessa raiva. O que ia acontecer daqui a pouco se você fizesse exercício? Você estaria com o quê? Com raiva. Pode ser que isso aí aconteceu há 10 anos atrás. Mas nesse momento você ficaria com raiva. O poder da memória. O poder da lembrança. Se você começar a trazer à sua memória fracassos, resultados ruins, oposições, você vai ficar desanimado. Mas quando você traz à memória as promessas de Deus, a vocação de Deus, isso muda. Então o servo traz à memória, mas agora o Senhor, aquele mesmo que me formou desde o ventre para ser seu servo, Ele está dizendo alguma coisa. É interessante, um outro exemplo de um profeta antes de Isaías, o profeta Elias. Teve um momento na vida dele que ele ficou muito desanimado, mas muito. Ele pediu até para morrer. Ele falou: Deus,
leve embora a minha vida, porque não vale a pena não. Eu tenho me esforçado, eu tenho lutado contra o baalismo, contra o culto a Baal, mas parece que eu estou sozinho, só eu fiquei. Tem mais ninguém para me ajudar e não vale a pena. É interessante o que Deus fez com ele. Deus fez várias coisas com ele. Restaurou fisicamente, fez ele descansar, que é algo importante. O físico descansar. Deus fez ele dormir. Deus deu comida para ele, que é algo importante. Quando você está desanimado, é muito importante você também cuidar do físico, do corpo. Nós não somos aí algo que pode ficar sem dormir, sem comer e achar que o ânimo não vai ser alterado. Não, você não é assim não, nem eu e nem ninguém. É interessante que Deus deu comida para Elias e fez Elias descansar. E depois ele levou Elias para Horebe, para o Monte Sinai, onde tinha começado a aliança de Deus com o povo de Israel. É como se Deus dissesse para Elias: vamos lembrar o acordo? Vamos lembrar a aliança? Vamos lembrar o modo como eu chamei tua nação? E Elias voltou reanimado para concluir sua obra. Nas horas de desânimo, volte para a palavra de Deus. Não fique dominado pelos seus pensamentos, não, pelo que você está pensando, pelo que você está achando. Ah, não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, e aí, meu trabalho não tem mais jeito. Volte para as Escrituras. Deixe de lado os seus pensamentos e preencha os seus pensamentos com a palavra de Deus, com o que Deus diz. Não se deixe dominar pelas as sensações e sentimentos de que não vale a pena, de que é muito esforço para nada. Ouça a palavra, ouça Deus, e é isso que o servo faz. Mas agora, o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir a ele Israel, porque sou glorificado diante do Senhor. Ele lembra quem ele é diante de Deus. Ele é alguém visto com estima por Deus. E aqui novamente, isso me leva a crer que este servo aqui não é meramente um ser humano, é mais do que um ser humano. Eu sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. E a presença de Deus é o que me dá força, é o que me faz prosseguir. Eu dependo desse Deus. O meu valor vem desse Deus. Esse Deus está comigo. Ele relembra disso. Relembra essas coisas. Não considere o seu valor o resultado do seu trabalho. Então você acha que tem valor porque criou bem os seus filhos. Sua estima depende disso. Ou porque sua família está bem. Ou porque você é um bom profissional. Essas coisas são importantes. Mas o nosso valor não depende disso não. O nosso valor vem do fato de que fomos criados por Deus e fomos salvos por Deus. O nosso valor vem do fato, não de sermos bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, bons profissionais. O nosso valor vem do fato de sermos filhos de Deus. Pronto. Esse é o nosso valor. Somos filhos de Deus. Deus nos ama. Ama a ponto de dar o seu Filho Jesus para pagar pelos nossos pecados. Esse é o nosso valor. Se você está aí com a estima baixa, o modo de levantar a estima não é você dizer, não, eu sou bom, eu consigo, eu sou forte, eu sou capaz. Não, esse não é o modo do cristão levantar a sua estima, não. O modo do cristão levantar a sua estima é ele dizer,
Deus me ama. Eu não mereço, mas Deus me ama. E me ama tanto que mandou o filho dele morrer na cruz por mim. Minha vida eu não vejo nada de grande, nada assim que eu possa até me orgulhar, nada que eu possa dizer, isso deu certo, isso foi bom. Tem momentos na vida que a pessoa se sente assim, mas eu não vejo nada que eu possa dizer, e eu posso pegar e dizer, isso tem valor. Mesmo assim, Deus me ama. E Ele fez de mim seu filho. É isso que dá valor à vida do cristão. Não coloque o valor de sua vida em aspectos que são importantes, mas passageiros. Os casados aqui, a gente sempre foi marido? Sempre? Teve um tempo que a gente não foi. A gente sempre vai ser marido? Vai? Não. Quando você morreu, quando ela morreu, você vai deixar de ser marido, concorda? Não estou dizendo que isso é bom, eu estou dizendo que vai. O mesmo para as esposas. Pai, mãe, é a mesma coisa. Agora, o que a gente vai ser para sempre? Filho de Deus, isso é para sempre. Isso está garantido. Isso é para toda a eternidade. Isso é para sempre. Bom profissional, você pode garantir que vai ser para sempre um bom profissional? Pode garantir isso? Não, vai que ataca aí um problema, você fica esquecido e aí pronto, acabou, profissional. Né? Ou não pode acontecer isso? Pode. Agora, o que é que você vai ser para sempre? Servo de Deus. Pronto. Agarre-se nisso. Concentre seu valor nisso. Relembre disso. Deus escolheu você. Deus chamou você, Deus deu uma missão a você, Deus capacitou você, e o seu valor depende do fato do amor de Deus e de você ser filho de Deus. E Deus vai estar presente com você. Isso é a sua força. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus amplia a missão do servo. Ele diz: olha, você está achando que não valeu a pena, né? Você está achando que não foi muito bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito pouco você ser meu servo só para restaurar as tribos de Jacó, para trazer de volta o remanescente de Israel. Você vai fazer isso. Você vai restaurar o povo de Israel. Você vai restaurar o remanescente, aqueles que restaram do povo de Israel. Mas não é só isso não. Você vai ser luz para os gentios. E a minha salvação até os confins da terra. E para mim, essa é mais a quarta evidência de que aí não é um mero ser humano. Esse servo nem é a nação de Israel, nem é um ser humano. Porque este servo vai ser luz para o mundo. E vai ser a salvação até os confins da terra. Só há uma pessoa que se encaixa nisso, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o servo. Vai ser luz. O que vem a ser luz? Luz é fonte de vida, de orientação. Dar a luz é trazer vida para alguém. A expressão até na nossa língua. E ele vai ser a salvação. É interessante que o apóstolo Paulo, em Atos 13:47, quando ele fala de sua missão aos gentios, ele cita esse texto, lá em Atos capítulo 13, verso 47. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. O povo de Deus, quando anuncia o evangelho, ele compartilha a missão do servo, de levar luz para outras pessoas, de levar a salvação de Deus até os confins da terra. Deus deu uma dupla missão ao seu servo: restaurar Israel
e levar salvação aos gentios, aos que não são de Israel. O texto deixa isso claro, esse é o assunto principal. E para isso Deus vocacionou e capacitou aquele servo. Para isso Deus animou aquele servo. E Deus deixou clara qual é a missão do servo. A mesma coisa Deus faz com nós, servos dele também. Não no nível, não somos servos no nível do Senhor Jesus Cristo. Mas devemos lembrar que fomos escolhidos por Deus e que somos habilitados por Deus. Nenhum de nós, por si mesmo, é capaz de fazer a obra de Deus. Se você esperar a capacidade aparecer, você nunca vai fazer. Nós não temos capacidade. Quem nos capacita é o Senhor. Dependemos dele. Ele nos escolheu, ele nos capacita. Ele nos anima quando o desânimo chega. E ele mostra qual é a nossa missão. O que é que ele quer que nós venhamos a fazer. Ele orienta cada um que busca ele, vai ter esta orientação. Então lembre-se, quando o desânimo aparecer, confie. Confie na recompensa de Deus. Deixe de ouvir sua própria voz. Deixe de levar em conta suas próprias considerações, seus valores, seus raciocínios. Escute a palavra. Escute o que Deus diz. Deixe de ouvir sua própria autoavaliação de você, do que você faz. Escute Deus. E lembre-se, o Senhor Jesus veio para restaurar Israel, a nação de Israel. E Ele vai fazer isso, está prometido. Ele vai restaurar o remanescente de Israel. Os que de Israel estiverem vivos, um dia Ele vai restaurar. Mas não apenas isso. Ele veio para ser luz para todos os povos, para levar salvação a todos os povos. E hoje Ele faz isso através da sua igreja, de mim e de você. É por isso que devemos pregar o Evangelho. É por isso que devemos fazer missões. É por isso que devemos levar o Evangelho a outras nações. É por isso. Ah, mas eu não sei se gente vai se converter, se naquele lugar as pessoas vão ouvir. Isso não é problema nosso. Nosso problema é o quê? Pregar o Evangelho. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa responsabilidade. A começar em nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos filhos, pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei se eles se interessam. Deus não diz que compete a você avaliar se eles se interessam ou não se interessam. Deus diz para você anunciar, para você pregar. E se eles não se converterem? Isso não é problema seu. Seu problema é anunciar, é proclamar. Nas oportunidades que surgem, em nosso contexto de igreja, num discipulado que se faz necessário a fazer, com visitantes que aparecem na igreja, numa classe de escola dominical, numa classe de berçário, numa congregação. Essa é a nossa responsabilidade. Ah, mas eu não sei se vai dar resultado. Não é problema nosso. Não compete a nós. Isso é de Deus. É como alguns de nós se comportam como um agricultor. Eu não sei se vai chover, se não vai, então nem vou plantar. E aí, meu amigo, e se chover? Você vai, não vou colher porque eu não plantei, eu não sabia que ia chover. Muitos de nós estão se comportando assim. Ah, eu não sei se vai dar resultado, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se Deus vai fazer chover, então nem vou plantar, nem vou falar. Nunca vai colher. E pode ser que Deus derrame chuva, mas não está plantado. Devemos anunciar, devemos fazer nossa parte, devemos proclamar. E o resultado é com Deus. Se vai ser muito, se vai ser pouco, se vai ser nenhum, quem determina isso é o soberano Deus. O que Ele quer de nós é, seja fiel, proclame, com vida e com palavra.
Proclame. Vamos seguir o exemplo do servo supremo, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos chamou, Deus nos habilitou, Deus nos anima, Deus nos disse qual a nossa missão. Vamos ser fiéis e esperar o resultado dele. Amém.